Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de quarta-feira. Um bom dia especial aos nossos telespectadores. Antes de conversar com o Dr. João Bolzaneto, em nome de Memorial, o esporte vive dentro da gente. Vamos saber um pouco mais de esporte nesta manhã de quarta-feira. O lutador Anderson Silva foi liberado pela equipe médica de Los Angeles para voltar a treinar normalmente. A sua volta aos octógonos está prevista para 2015. Anderson Silva é ex-campeão do peso médio do UFC. Conquistou 17 vitórias consecutivas e atualmente é classificado na 7ª posição no ranking peso PR, peso do UFC. Tá aí, já está preparado para voltar à ativa. E nós, brasileiros, estamos torcendo para o seu restabelecimento. A gente fala de 2015, 2015 está chegando aí, é muito rápido. Boa sorte ao Anderson Silva. Bom, aqui ao meu lado o doutor João Bolzaneto. Doutor, tudo bem? Bom dia, tudo Prazer bem, recebê-lo aqui no Hora Geral. Prazer é meu. E parabéns pelo dia de hoje. Hoje é o dia do oftalmologista. oftalmologista. Né? Ou seja, é importante a saúde também na visão. As pessoas, meu entendimento, elas às vezes não se preocupam muito com a visão enquanto você está enxergando bem. Quais os cuidados iniciais que seria importante do senhor já comentar com os nossos telespectadores para que eles se preocupem um pouco mais com a visão? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Para mim é sempre um prazer estar aqui e você abrir esse espaço, né, tão importante, que é para a gente alertar as pessoas da importância da prevenção. Em relação aos olhos, não é diferente em relação ao resto do organismo. Os olhos, eles apresentam doenças que muitas vezes, se forem diagnosticadas a tempo, evitam a perda da visão. O glaucoma é uma delas, problemas na retina, outra delas. Então, tudo aquilo que você faz preventivamente é muito mais fácil o tratamento depois e pode significar a diferença entre enxergar ou não. A gente nota muitas vezes as pessoas, como você disse, só se preocupam com os olhos a hora que falta. Ou quando está com uma dor de cabeça ou forte. Dor de cabeça. Só que aí o problema, se ele existe, já aconteceu. Então, uma consulta anual preventiva com o oftalmologista pode identificar problemas antes que eles causem mal aos olhos. Porque nem tudo o que acontece nos olhos, nem todos os sintomas podem ser resolvidos com óculos. Se fosse assim, seria bom. Receita um óculos e acabou. Não é assim. Existem muitas doenças nos olhos. Você tem doenças, às vezes, sistêmicas, como diabetes, hipertensão. Para você ter uma ideia, até uma colite pode afetar a vista. Uma colite? Sim. Existem doenças em pessoas que nós chamamos de doenças autoimunes. O que significa isso? O organismo, por motivos ignorados, fabrica anticorpos contra ele mesmo. Então, você tem uma colite crônica, né? Aqueles problemas de retocolite ulcerativa, dores abdominais. Isso pode fazer em algumas pessoas com que haja produção de anticorpos que atinjam os olhos, provocando uma uveíte crônica. Isso é muito sério. E se não for tratado a tempo, pode haver prejuízo e até perda da visão. E quais são os sintomas da uveíte crônica? Um dos problemas da oftalmologia é que os sintomas das doenças são muito semelhantes. Então, por exemplo, uma uveíte crônica, a pessoa vai sentir um pouco de ardor, vai sentir embaçamento visual, vai sentir uma visão flutuante, uma hora enxerga, outra hora não enxerga, o olho irritado, vermelho, enfim, esses sintomas se aplicam a quantas doenças oculares? Nossa. A quase muitas, todas, né? Ah, doutor, eu estou com dor no olho. Pode não ser nada, desde um olho ressecado, como pode ser um glaucoma, como pode ser uma uveíte. Então, em havendo esse tipo de sintoma, o médico tem que ser consultado, porque ele vai dizer se isso é um problema pequeno ou se necessita algum outro tipo de tratamento. Doutor João Bolzaneto, é natural as pessoas coçarem os olhos ou o fato da gente abrir e fechar muitas vezes ou repetidamente por dia já é o suficiente para a lubrificação dos nossos olhos? Veja, isso é
É uma briga antiga que a gente tem. Eu sempre brinco, eu tinha um professor que falava que coçar o olho só com o cotovelo. Ah, então não é para coçar. Exatamente, exatamente. Por quê? O ato de coçar os olhos tem dois problemas. Primeiro é o trauma de coçar os olhos. Isso pode gerar deformidades na córnea, levando ao ceratocone, que é uma doença que a córnea vai ficando em formato de cone, vai fazendo isso a córnea. De tanto você coçar os olhos? De tanto coçar os olhos. Claro que não é uma vez nem duas, isso são anos. E é muito comum em pessoas alérgicas, que coçam muito os olhos. Porque tem gente que coça o olho, parece que o olho vai arrebentar, o olho faz até barulho, né? Você já deve ter visto isso. Exato. Então, e o fato de levar as mãos, que tem micróbios, para os olhos. Então, não há por que coçar os olhos. Se seu olho coça muito, algum problema tem. Ou é uma alergia, ou é falta de óculos, ou é outra coisa. Existem tratamentos para isso e não pode ser coçado os olhos. O simples fato de você piscar os olhos é a lubrificação e a hidratação da córnea, é mais do que suficiente. Em algumas pessoas onde isso não é suficiente, por deficiência de lágrima, principalmente nas mulheres após a menopausa ou nas pessoas mais idosas, existem colírios lubrificantes que podem ser usados com indicação médica sempre, porque é muito comum a automedicação e a gente bate em cima disso. Colírio é remédio, não pode ser usado sem indicação médica, porque eles têm efeitos colaterais, não é? Existem colírios com cortisona, existem colírios com antibiótico. Felizmente, os de antibiótico agora só são vendidos com receita, mas tem outros que não. Sim. Então, é fundamental evitar essa automedicação. Comprar, me dá um colírio, me dá um colírio na farmácia, para aquele, me dá um para o olho que está vermelho. Não, isso é totalmente errado. O médico tem que ver que tipo de colírio é o mais adequado para você. Agora, coçar os olhos, Sim. jamais. Doutor João Bozaneto, e com relação à oftalmologia, vamos falar aqui de Santos, da nossa região, mas principalmente de Santos. Nós estamos bem atendidos? As pessoas que têm algum problema oftalmológico, que precisam de cirurgia, nós temos aí recursos na saúde para atender a população? Porque o que eu vejo, aqui eu não vou lembrar de alguns deles para não esquecer de outros. Existem muitos médicos oftalmologistas, mas então o que significa, a meu ver, que nós estamos bem atendidos no atendimento da oftalmologia quando a gente fala de cirurgia, de exames? Veja, hoje eu posso dizer com toda tranquilidade que a Baixada Santista não fica a dever nada a nenhum outro centro oftalmológico de referência. Hoje nós temos, não só em termos humanos, como em termos de capacitação dos oftalmologistas da cidade, mas em termos de equipamentos, tudo o que é necessário para dar um atendimento de primeiro mundo para qualquer pessoa. Sim. Tá? Então você tem hoje uma cirurgia de catarata que é feita com equipamento de ponta, com as melhores tecnologias possíveis. Você tem cirurgias do ceratocone, como eu falei, cirurgias de glaucoma, cirurgias de retina. Em mais de um centro, nós temos pelo menos uns 4, 5 centros aqui que podem oferecer tudo aquilo que se oferece em São Paulo ou em outras partes do país. Então, quanto a isso, absolutamente... Estamos bem servidos. Bem servidos. O problema começa quando você esbarra na saúde pública. Aí é diferente. Em relação ao SUS, existe, por exemplo, os AMES, que são aquelas... o Estado fez, né? São os ambulatórios médicos de especialidade. E nós temos um ali na Alexandre Martins isso, com a Epitácio. O atendimento lá é muito bom, né? Com equipamentos de ponta, mesmo na Santa Casa, alguma coisa que se faz na beneficência, mas não é suficiente. Sim. O volume é muito grande. Então, o que acontece? O poder público, ele consegue dar um atendimento primário. Então, a pessoa chega ao médico, nos ambulatórios da prefeitura, consegue o atendimento, mas se necessita, por exemplo, de um tratamento mais sofisticado, uma cirurgia, um laser, a coisa fica mais complicada. Recentemente até nós conversamos a respeito disso, Sim. Uma forma de descentralizar isso, de desburocratizar esse credenciamento. Uma das lutas do Conselho Brasileiro de Oftalmologia é o credenciamento universal pelo SUS, ou seja, o SUS credenciar todo médico que queira atender.
né? Não... Esse é um trabalho que partiria do Ministério da Saúde? Sim. E hoje nós temos o Arthur Quioro, que é um santista. Porque é o seguinte, imagina, o controle é difícil. Bom, que se façam mecanismos de controle. Lógico. Imagine que um paciente do SUS possa procurar qualquer consultório médico, em qualquer especialidade, para ser consultado. Não seria uma maravilha? Excepcional, seria muito bom isso. E o poder público, o SUS, remunera esse serviço diretamente ao profissional. Aí você fala, mas quem vai aceitar isso? Bom, alguns vão aceitar, outros não, mas com certeza alguns aceitarão. Isso vai descentralizar, desafogar todo o serviço público, não é? Agora, o custo, bom, aí eu vou entrar em outro... Vamos lá. Né? Um país que tem dinheiro para fazer estádios de 1 bilhão, deve ter dinheiro para o SUS, não deve? No mínimo, né? Tem que ter, no mínimo, porque a saúde é fundamental. Sabe? Não estou contra o esporte nem a Copa, mas vamos elencar aí prioridades. Certo. Um país que tem dinheiro para fazer a Copa do Mundo, com o gasto que vai se ter, tem que ter dinheiro para a educação. Não tem? Tem que ter, lógico, é prioridade. Então, eu acho que é uma questão de prioridades. Tá? Não que a Copa não seja importante, não que não vai trazer, mas existem coisas prioritárias. E a Copa passa e as pessoas continuam. Né? Exatamente, né? Então, eu acho que essas políticas públicas teriam que ter uma mudança radical. Né? Esse é um outro modo de ver a coisa, porque hoje, quem é que dá assistência à população do SUS, a população mais carente? Ou é o próprio SUS, através dos seus ambulatórios, das prefeituras, ou os hospitais filantrópicos, que você sabe, eu sei que estão todos com a corda no pescoço. Por quê? Porque o que o SUS paga não cobre o custo. Ora, se a gente conseguisse descentralizar isso, é claro que uma especialidade como oftalmologia, em que as cirurgias podem ser feitas ambulatorialmente, é mais fácil. Se você necessitar um procedimento que necessite internação hospitalar, aí já é mais complicado, mas você já resolveria uma grande parte dos problemas. Doutor João Bozan, eu acho que essa é uma discussão que a gente pode provocar antes, junto com o Fausto Figueira, que é o assessor do ministro da Saúde, o Arthur Quioro, e o secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo, e o senhor também, ou outros médicos oftalmologistas, sentarem à mesa, discutirem esse assunto, e depois a gente pode trazer aí o que foi resolvido, o que já foi acertado, para o telespectador, para a população. Porque a gente viu aí a grande movimentação quando no fechamento do PS obstétrico da Casa de Saúde. Houve aí uma reversão da situação positivamente. Então, eu acho que falta, às vezes, ter esse diálogo, encontrar os caminhos, né, para que fiquem principalmente vendo o munícipe para que ele possa ser atendido. O que eu não aceito, doutor João Bozan, é a gente ter condições de tratamentos aqui em Santos e muitas vezes você depender de ir a São Paulo, que fica a 70 quilômetros. Sim, você tem, às vezes, serviços aqui ociosos. Ociosos. Porque não tem o credenciamento. E não tem como receber pelo serviço. Exatamente. Rápido intervalo, tem perguntas e o doutor João Bozan Neto continua com a gente aqui no Hora Geral. É rápido.